Boa noite, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, uma alegria ter cada um de vocês conosco, que o Senhor fale ricamente ao coração de vocês, através desse tema tão importante, esse desafio, Setembro Amarelo, um assunto onde toca o coração e a alma, e a responsabilidade de cada um de nós. Eu quero iniciar lendo o Salmo 23, porque quando a nossa vida ela passa por algumas circunstâncias e o nosso coração, a nossa alma, ela balança, o medo surge, a preocupação surge, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. O nosso Senhor, o nosso bom pastor está conosco. E o Salmo 23 é um salmo que a maioria das pessoas conhece, mas essa noite eu quero lhe propor a não só conhecê-lo, mas deixar ser pastoreado pelo bom pastor Jesus Cristo. Diz assim o Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E onde o Senhor me leva, nessa jornada Ele garante pastos verdejantes, águas tranquilas, águas frescas, descanso seguro, porque o bom pastor está vigiando, está lutando, está espantando os predadores, e Ele tem um endereço certo a nos levar. A palavra diz: certamente habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então saiba que você é amado por Jesus Cristo. Ele te ama, Ele me ama, Ele ama cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui essa noite, porque Ele nos trouxe até aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar. Depois a nossa irmã Marilda tem a palavra, e desde já agradeço pela vida da Marilda também, por cada um de vocês que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer pelo rico privilégio de sermos tuas ovelhas, teus filhos. Somos pastoreados pelo Senhor, o Senhor cuida de nós. Obrigado por este amor tão grande e por dizer e por fazer com que cada um perceba que nós somos amados pelo Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com a tua palavra através da irmã Marilda. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a tua filha e fale conosco, assim como o Senhor falou com ela. E traga luz ao nosso coração e à nossa mente. E receba toda a nossa gratidão, Deus. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A palavra para com ela. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande ver cada rostinho aqui essa noite. Também já queria aproveitar para agradecer o carinho de todos também, que todos abraçou a causa com muito carinho. Eu falo que cada pedacinho da palestra tem o sim de alguém. Então eu quero agradecer também, porque todos abriu muito o coração, abriu ao pedido, quando eu mandei em particular também, foi muito bem recebido, o apoio de vocês, então foi muito importante também, eu senti a igreja em si, o calor aqui da igreja, então eu quero agradecer também, aproveitar para agradecer. E falar de um tema tão importante, para todos, eu falo para todo ser humano, mas principalmente para os cristãos, que traz um peso para nós de ser salvo, de levar também essa a sede das pessoas. Então,
todos temos que ter essa responsabilidade de uma vida que vale a pena ser vivida e como fazer a diferença e ajudar as pessoas. Pegando esse tema, eu penso que a gente tem que ter esse cuidado de buscar a informação, de aprender de uma forma correta para a gente poder ajudar as pessoas, né? Para a gente poder levar uma informação correta. Então hoje a gente vai ter um momento de troca para a gente aprender junto, né? A gente está aqui para somar e poder também levar essa semente para outras pessoas, né? Levar esse conhecimento e passar para frente, né? Muitas das vezes a gente erra, não é por maldade, às vezes por não saber, né? Muitas das pessoas às vezes tentam ajudar o outro, às vezes acaba errando por não saber a forma de como fazer, né? Então por isso o conhecimento, a informação, ela pode salvar uma vida, né? Então é muito importante a gente ter essa troca. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho, né? Não sei, eu acredito que todos daqui já me conhecem, mas eu quero me apresentar de novo, né? Pode ter alguém também que não conheça. Então, meu nome é Maria, eu sou psicóloga clínica, né? Mas antes disso eu sou cristã e tenho como profissão a psicologia. Então é por isso que hoje eu vou estar falando do Setembro Amarelo e com isso também, né, apresentando para vocês a minha então vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho do porquê o amarelo, né? Eu vou ser breve. O que eu quero dizer? Eu peguei os principais pontos, porque na verdade é muita coisa que abrange o suicídio, a depressão, a ansiedade. Então abre um leque muito grande, então a gente estenderia muito. Então o que eu fiz? Eu peguei os principais pontos, vamos dizer que é uma pincelada, mas que dá para a gente já ter um norte para estar ajudando o outro, para nós também saber para a gente como agir, né? Os principais pontos que eu vou colocar aqui hoje. Então nesse primeiro momento eu vou estar apresentando, aí eu apresento tudo. No final eu deixo em aberto para vocês tirarem a dúvida, que aí a gente não se perde no tempo, tá? Eu apresento tudo e depois eu abro para vocês perguntarem, tá joia? Então vamos lá. Então assim, muitos já sabem, mas para quem não sabe, o setembro é amarelo por conta da história de um jovem, né, nos Estados Unidos, Mike M, ele tinha 17 anos e ele reformou um Mustang 68, um Mustang amarelo. E aí, um certo dia, conforme a história de lá, ele cometeu o suicídio, né, e eles acharam ele dentro desse carro. Então a família começou a fazer uns cartão amarelo, pôs uma fitinha amarela e começou a distribuir no velório dele, pedindo para o jovem, para as pessoas falarem do que estavam sentindo, porque a família não percebeu que ele não estava bem, e nem os amigos dele. Então daí surgiu o Setembro Amarelo, né? Mas no Brasil chegou em 2015, tá? Em 2015 o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho também da Psiquiatria, trouxe para o Brasil então o Setembro Amarelo. Então, por isso a cor amarela, por conta desse fator. Então assim como ele lá também ninguém percebeu, muitas das vezes no nosso meio também a gente não percebe. Às vezes tem muita gente, porque quem tem depressão trabalha, quem tem depressão sai, passeia, todos? Não. Dependendo da gravidade da depressão, a pessoa não vai conseguir, né, ter esse movimento de sair, de fazer as atividades, mas muitos conseguem. Então assim, às vezes a pessoa fala, mas ele trabalha com depressão, mas a gente não sabe a luta que foi para a pessoa levantar cedo, trocar uma roupa e ter que enfrentar, porque ela tem que trabalhar, porque ela precisa do sustento, né? Então depressão ela vai variar de leve, média, né, que é a moderada, e grave. Então a gente vai entender também que dentro dessas três, a forma da pessoa conseguir ir, da pessoa conseguir trabalhar, fazer as atividades dela, vai variar também dentro dos quadros da depressão que ela está. Mas o que eu quero dizer?
eu quero pegar o gancho da história dele. E por que para nós? Porque assim, às vezes a pessoa que vem, que adora, que louva, que sai, que estuda com a gente, e de repente, quem nunca escutou uma história de falar assim, a pessoa tirou a vida, a gente fica triste. Fala, poxa vida, não parecia que não estava bem. Né? Foi na igreja, foi numa festa antes, e depois a gente recebe aquele impacto da notícia. Por quê? A pessoa vai levando, ela vai tentando mascarar muito que ela não está bem, né? E hoje a gente vai entender um dos motivos por que a gente tampa. Principalmente, às vezes, pela fé. Porque é muito comum, existe um tabu muito grande dentro da fé, das igrejas, da religião em si, vamos colocar assim, que depressão é falta de Deus. Né? Que não estar bem, por exemplo, ter uma ansiedade, ter a depressão, associa como se a pessoa não tivesse Deus, não estivesse bem. Né? E a gente vai aprender hoje que não quer dizer que a fé não ajuda a gente a melhorar, não quer dizer que a fé não é um agregado que a gente pode colocar, mas também não quer dizer que quem está doente não quer dizer que ele não tenha Deus, né? Que é muito ao contrário. É o que a gente vai também passar hoje aqui, tá? Então eu vou começar eu ainda estou aprendendo a mexer com isso aqui, né? Área estatística, eu tenho o meu aqui. E aí vou estar lendo para vocês. Ó, a cada 3 segundos há uma tentativa de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. O suicídio causa 800 mil mortes por ano. Representa 1,5% das causas de morte. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Morte por suicídio é 3,5 vezes mais comum em homens. Essa parte aqui eu quero ressaltar que as mulheres e os homens todos têm a tentativa de suicídio, mas quem conclui o ato, os homens é o que mais conclui. Às vezes as mulheres têm mais essa tentativa, o homem conclui mais. Né? Isso é algo, até a questão é mais curioso para a gente também pensar nesse ponto, né? A mulher tem muito mais, mas o homem acaba concluindo mais. Morte por suicídio é 3 vezes mais comum em homens. Por cada suicídio, 6 pessoas próximas sofrem consequências emocionais, sociais ou econômicas, né? A gente pensar no suicídio, né, gente, o impacto que causa para a família, que perde, né, às vezes fica muito distante da gente, mas, por exemplo, eu que atendo em consultório, a gente escuta a família que perdeu, né, a mãe que perdeu um filho, é um amigo, né, um relacionamento, então a gente vê isso muito de pertinho, a gente consegue ter essa base aqui do impacto que causa na vida da pessoa. Então, assim, prejuízo em todos os sentidos. O financeiro seria o menor deles, né? Se a gente for jogar pela vida, mas a dor que ficou para a família, o vazio que ficou para a família, aquela mãe que perde o filho. Então, assim, pensa o buraco, né? O vazio que traz para aquela família ali. Então, assim, saber com uma informação correta, saber que se a gente saber acolher de uma forma certa, encaminhar a pessoa de uma forma certa, a gente pode salvar essa vida, né? E salvar também essa família de ficar com essa dor. Então a gente vai entender também que tem como a gente ajudar, mas não tem como dizer que a gente vai, por exemplo, culpar a família, culpar a pessoa, deveria ter feito alguma coisa. A gente pode fazer tudo o que a gente consegue, né? Mas muitas das vezes também isso foge do nosso controle, né? Mas o que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Então vamos lá, 90% das pessoas que morrem por suicídio tinham algum transtorno mental. Esse aqui também é muito bom a gente pensar nisso aqui, e é importante a gente saber também, gente, quando você vai ouvir um caso ali do suicídio, quando você puxa a ficha de quem cometeu, ou até mesmo dos que tiveram uma tentativa só,
quando você vai puxar, você vê que ele tinha um transtorno. Começou com um transtorno de ansiedade, começou com um transtorno de humor, começou com uma depressão leve, até que ele chegue a tirar a vida. Então, por que eu quero entrar nessa parte também do todos que cometem têm um transtorno? Por quê? O transtorno ele nunca começa já a ponto de ser grave, né? Ele inicia. Então, por isso, os sinais da nossa vida, porque independente de nós, né, de cada um de nós, por exemplo, eu sou cristão, o outro, né, pode ter uma outra fé, não importa a questão da religião em si, mas todo ser humano passa por momentos ruins. Todo ser humano passa por momentos de tristeza. Então, assim, tudo na nossa vida pode levar com que a gente entristeça e perca a vontade de viver. Qual o momento que nós vamos ter o controle disso? De perder uma pessoa que a gente gosta, de terminar um relacionamento, perder um animal de estimação, tudo pode provocar um transtorno para a gente. Então, o que a gente tem que pensar? Não dá para a gente saber quem vai desenvolver por quê. Os transtornos, por exemplo, tem como se fosse vamos dar um exemplo lúdico, como se fosse um cadeadinho, por exemplo. E vamos supor que eu perco uma pessoa e esse cadeadinho ele abre, ele desencadeia um transtorno. E tem uma pessoa que perde 10 pessoas e ele não abre. Essa é a capacidade do ser humano. Já viu quando você olha e fala, poxa, que a pessoa passou tanta coisa na vida e ela não entrou num quadro depressivo, ela não deprimiu, você vê ela trabalhando, continuando, por mais que ela esteja com dor, mas você não viu ela parando com um transtorno. E às vezes a pessoa perdeu o emprego e ela em depressão não sai do estado. Ou ela perdeu um animal de estimação, ou ela perdeu um ente querido e ela entra numa depressão. Eu conheço mães, por exemplo, que perdeu o filho, que não faz mais de 7 anos, por exemplo, não consegue mexer no quarto, não deixa de tirar um nada. Tipo, nem o último lápis que está em cima da mesa. Tem outro sim. A pessoa não conseguia, como se tirasse aquilo ali, fosse a última parte, né, do filho ali que resta para ela. Então ela entrou no luto patológico, né, estou dando um exemplo aqui, e não saiu, e virou um transtorno para ela. Então, assim, eu quero dizer que independente de, não dá para a gente dosar para a pessoa, nossa, tá triste, então foda trabalhar, tipo assim, sabe o que eu fiz? Eu gosto de fazer isso aqui, eu fico bom. Não dá para nós dosar o que a gente fez no outro, né? Por quê? A gente vai ver aqui que depressão ela é multifatorial também, vários fatores que levam a pessoa a ficar em depressão. Então não tem como você pegar igual uma receita de bolo, né? E vamos supor, aplicar a valona aqui e depois eu aplico passar. Não vai funcionar. Por quê? Elas têm personalidade diferente, né? Ela tem formas de pensar diferentes, o organismo delas são diferentes, né? Mas as irmãs, então, o que a gente tem que pensar? Às vezes a gente mede as pessoas, né, com a nossa medida. Então, assim, a gente tem às vezes essa péssima mania, né? Mas eu fiz isso. Faz isso, né? Aí a gente fala, mas por que tá assim? Por que não vai tomar uma casa, vai vender uma coisa? A pessoa que a gente não sabe o quanto está isso para ela, né? E a gente tem essa mania de dosar a dor do outro, né? E viver para o outro, né? Tipo assim, eu ia fazer isso. Então, o que eu quero colocar aqui? Eu quero dizer que qualquer um de nós, estando na igreja, não, né? Independente de onde a gente esteja, eu quero dizer que nós, enquanto ser humano, a gente entristece. A gente sente tristeza, a gente sente raiva, tem dias que não está bem, tem coisas que dá errado na nossa vida, né? Então, eu quero que a gente pense muito sobre isso, que ela começa muitas das vezes pequena. Então, assim, o que eu penso? Cada desconforto que a gente tem, cada coisa que a gente percebeu, se eu não estou bem, o nosso corpo é um termômetro para nós, né? Assim como, por exemplo, a gente está com infecção, a febre vem mostrar que o corpo tem alguma infecção, né? Agora, e a depressão? E o humor deprimido, né? Ela também tem as formas de sinalizar para a gente.
Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente consegue perceber quando algo está incomodando a gente. Então, de todo transtorno grave, ele começou, ele teve um início. E é nesse início que a gente tem que aprender a reagir. Reagir com todas as armas que a gente tem. Né? Então, assim, dentro do que a gente pode colocar limite, né? A gente pode aprender a colocar limite, a gente pode buscar ajuda, a gente pode se abrir com um amigo, a gente pode procurar um líder espiritual, a gente pode procurar um profissional, tudo para que a gente fique bem. Né? A gente tem que achar o que vai fazer bem para a gente. Então, assim, a fé é crucial para a gente ficar bem também, principalmente se a sua regra de fé, você enquanto cristão, claro que o seu momento de oração, de busca com Deus, vai ser um aliado muito grande. Por quê? Porque você está falando para fora, você está falando, você está confiando. É algo a mais para agregar para a nossa vida. Né? Então, peraí que eu vou... Agora eu vou falar um pouquinho dos mitos e verdades. Primeiro eu vou falar do mito e depois eu falo das verdades. Então vamos lá. Esse mito e verdade é sobre a pessoa quando quer estar com pensamento suicida, né? Quando ela quer cometer o suicídio. Então, pessoas que falam que vão se matar só querem chamar a atenção e não tentarão suicídio. Isso é um mito. Muitas das vezes, aqueles que cometeram suicídio falaram isso, né? Mas já virou tem um mito, né, mesmo que criou, de que se a pessoa fala, ela não vai cometer, né? Então, isso aqui é um mito. Muitas das vezes ela dá sinal, sim. Ela só, a gente vai ver para frente também algumas frases típicas de quem já não quer mais viver, já está desanimado. Então, assim, é um mito e é uma coisa que a gente tem que levar. Isso que eu falo, principalmente, gente, quando a gente ouvir, a pessoa fala, mas você está falando e não faz. Passado, não vem assim não. Se ele está falando é porque está incomodando. Né? Então, o nosso papel, né, principalmente quando cristão, é levar a verdade. Não, se ele está falando é porque está doendo também. Né? Porque senão a gente reforça esses mitos. E é esses atos errados, às vezes, que faz com que as pessoas comentam mais. Então, isso é um mito. Se uma pessoa que expressava desejo de se matar apresenta melhoras, não há mais risco de suicídio. Isso também é um mito. Às vezes ela para de falar, né, ou ela dá um passo parecendo que está melhor, justamente para que ela possa ganhar tempo para ela planejar novamente. Isso é muito comum, isso é fácil da gente ver nos atendimentos também. Eles dão um quadro de melhora, é a hora de reforçar para que eles não tentem novamente. Né? Então, não se deve falar sobre suicídio para não aumentar o risco. Isso aqui também é muito comum. Essa pessoa, principalmente as pessoas mais velhas, não pode ficar falando, quanto mais fala, mais eles fazem. Né? E isso aqui priva a gente de levar o conhecimento. Porque quanto mais a gente fala de uma forma explicando, ensinando, a intenção é que diminua, né? Que a gente leve mais informação, acolha mais pessoas para que o índice de suicídio diminua, né? E não aumente. Então é um mito. A gente pode falar sim, inclusive a gente deve falar, né? E eu também quero ressaltar que por mais que escolheu o setembro, né, é um tema que tem que ser falado o ano inteiro, porque as pessoas cometem suicídio o ano inteiro. Ela não escolhe só um mês. Ela não escolhe só um mês para ela sentir dor. Quem está em sofrimento, ela está o ano inteiro. Né? Então, claro, a gente respeita a campanha, aproveita para usar, né, como estratégia, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar em quem precisa de ajuda o ano inteiro. O ano inteiro tem gente em sofrimento. Né? A gente tem que ressaltar isso também. Suicídio é uma decisão pessoal e não devemos interferir. Isso aqui também é um mito. Porque quem está em doença, né, quem está com depressão, por exemplo, que é considerado uma doença,
dizer assim, ela não quer, deixe. Né? Ela não está mais nessa condição. A gente tem que chegar e ajudar sim a pessoa. Né? A gente tem que chegar e levar alguma coisa, às vezes conversar, buscar ajuda por ela, porque ela não está mais em condição. Então não tem essa de achar que a gente não deve interferir em alguém que não esteja bem. Né? Deixa eu ver aqui. Quem quer se matar não tem dúvida da decisão. Mais um mito. Esse aqui é muito importante. Quem quer se matar não tem dúvida da decisão. Ela tem dúvida sim. Isso também fica muito visível no consultório, porque quando você vai acompanhar uma pessoa que está com ideação suicida, ela não tentou, mas ela teve ideias, né? Ela não queria, na verdade, se matar, ela queria deixar de sentir a dor. Né? Então, na verdade, na maioria, quando você ouve aqueles que tentaram e não cometeu, quando você vai ouvir, você não queria morrer, você queria parar de sentir a dor que estava sentindo. Né? Então, quem quer se matar tem dúvida da decisão, eles têm sim. Na verdade, eles pensaram muito, muito mesmo antes de tentar. Né? Então, por isso, quando tem essa chance de a gente levar uma forma da pessoa assim, você pode se tratar, né? Pegar todos os conceitos que a pessoa pode ficar melhor, a gente salva uma vida. Então, uma informação certa, né? Uma forma de ajudar os outros de uma forma correta, a gente pode salvar uma vida. Né? Como uma fala errada, a gente pode reforçar o ato deles. Né? Isso para a família também, com um amigo. Então, assim, eles têm dúvidas sim da decisão. Né? Eles estão muito confusos nesse momento e eles só querem acabar com a dor. E agora eu vou falar para vocês do ato que a gente faz também, né, no consultório, quando você está atendendo alguém com a ideação. Sempre a pessoa tem um gancho, isso eu quero ensinar para vocês também. É algo que eu quero passar para vocês. Todo mundo que chega com uma ideação, ou tentativa, você pergunta o que fez com que você não fizesse, ele solta. Eu não fiz por conta do meu cachorrinho. Pela minha mãe, ele sofreu. Esse é o gancho que a pessoa soltou. Então, peraí, aquilo ali é o que o psicólogo tem que usar para segurar ele. Então, ali já tem uma ponta, né? E isso também é familiar. Quando você vê que aquilo ali que segura ele, toda vez que você for conversar, você vai reforçar isso. Então, pensou? Né? Sua mãe vai ficar muito triste. Então, você viu seu cachorrinho? Ele precisa de você? Para ele sentir útil novamente. Né? Então, o cachorro precisa dele. Então, para cada pessoa, isso é uma coisa. Cada pessoa tem um gancho. E aquele gancho, você consegue trazer a pessoa de volta. Porque, na verdade, a vida foi virando uma muralha para ela, né? Ela não foi vendo mais saída. Então, quando você começa a apresentar a saída de volta para ela e entender o que levou ela a chegar ali, você traz ela de volta. Né? Então, devagarzinho, o muro vai ficando menor, ela vai encontrando saída, achando sentido de novo, pega sentido na fé dela e pega daquilo, uma coisa que ela gosta, uma dança, e aí você põe ela de novo. Aí ela vai saindo disso. Né? E isso não precisa ser um psicólogo para a gente fazer. Né? Se você tem essa informação correta, você pode ajudar um amigo, um familiar. Né? Entendendo até, pelo menos, você dar os primeiros socorros para ela. Né? Os primeiros socorros que ela precisa. Então vamos lá, vamos para a verdade. A maior parte das pessoas que tentaram suicídio informaram pessoas próximas ou profissionais da saúde sobre a vontade de se matar. Isso é verdade, isso que eu falei para vocês. A maioria delas sinalizam. Tá? Uma aparente melhora em pessoas que sofrem com ideações suicidas pode não significar que não há mais risco de suicídio. É isso que eu falei. Toda vez que eles apresentam uma melhora, a gente tem que fazer um quadro que chama prevenção de recaída. A gente tem que reforçar tudo para que a gente já prevê a recaída e trabalha isso, para elas poderem não recair mais nesse fato da tentativa. Né? Falar sobre suicídio pode ajudar a aliviar o sofrimento e favorecer a buscar ajuda. Quantas e quantas vezes a gente falar mais
igreja, os trabalhos da prefeitura, cidade, quanto mais for falado, mais ajuda, porque a pessoa vai sentindo que está cada vez mais comum. Por exemplo, quanto mais eles ver que está sendo falado, mais tranquilo vai sendo as pessoas se abrirem. Né? Então a gente tem que reforçar isso mesmo. A gente tem que falar muito mais, falar abertamente, falar no trabalho que a gente trabalha. Por quê? Para a pessoa sentir que está ficando comum em me abrir. Não é mais vergonhoso. Né? É comum. Pode tratar a depressão, a ansiedade e não ter vergonha de falar. Então, quanto mais a gente falar, é aquele famoso água mole e pedra dura, né? A gente vai batendo até que for. A mídia deve abordar o tema de forma adequada, sendo clara e informativa. Não deve ser sensacionalista. Né? Então, tem que trabalhar mais a forma do informativo e usar isso com engajamento, né? Porque, na verdade, são vidas que estão sendo ceifadas, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa forma de levar com a responsabilidade. A pessoa com ideação suicida está passando por sofrimento intenso e pode ser ajudada. E o último, a ambivalência é uma característica frequente em pessoas que pensam ou tentam suicídio. Isso também é verdade, né? Essa ambivalência que seria dividida em dois sentimentos, né? Às vezes ela quer tirar, quando ela já está bem, ela fica nesses dois polos. Então, isso também é uma característica muito frequente em pessoas que pensam e tentam suicídio também. Então, vamos lá. Como identificar alguém que precisa de ajuda? Chamar isso para ver. Então, aqui eu pus os principais, como que a gente pode... Peraí, deixa eu só puxar o meu. Não sei se eu vou enxergar. Eu só queria que tudo isso terminasse. Eu não vejo mais saída. Eu não vejo mais sentido na minha vida. Eu gostaria de dormir e não acordar mais. A morte seria bem-vinda. Só quero sumir desse mundo, fugir de tudo. Não tenho planos para o futuro. Perdi o interesse em atividades que antes eram prazerosas. Não acredito que a vida vale a pena ser vivida. Essas são uma das frases, gente, muito comum de se ouvir quando uma pessoa já não está bem. Isso também é muito comum. Para mim, né, que atendo, sim, é muito comum, é muito, como eu vou dizer, é muito corriqueiro essas frases. Quando você começa a ver que a pessoa assim, não tem mais ideia de futuro, tipo assim, você apresenta você não quer fazer um curso, você não quer, você oferece algo para ela, ela já está desinteressada de tudo. Então você já começa a ver uma faixa de risco. Você já começa a ver. Então essas são uma das frases que você ouvir, pessoal, tem que dormir, não acordar mais. É um dos sinais, não quer dizer que ela falou isso e será que ela... Né? É um dos sinais que a gente pode atentar também se a pessoa começar a falar essa frase. Então é um dos... Agora aqui fatores de risco, perdas recentes, dinâmica familiar conturbada, instabilidade emocional, impulsividade, agressividade, doenças crônicas, tentativa anterior de suicídio. Isso tudo são fatores, além de ser de risco, são coisas também que contribuem para a pessoa não ficar bem, né? Então, são briga familiar, quando o meio familiar é muito conturbado, né? Muita briga em família, falta financeira também, quando fica muito escasso, né? Isso tudo gera a pessoa também não querer viver mais. Aí outras coisas, doença crônica também, quando ela está muito assim, muita dor, muita enfermidade, tudo isso também pode ser um fator que contribui para a pessoa não querer mais viver. Como ajudar? Você pode se aproximar da pessoa e mostrar que se preocupa com ela. Uma das frases, coloquei 4 como exemplo. Como você está?
percebo que você não está tudo bem. Quer me contar como está se sentindo? Eu posso te ajudar? Você se sente triste? Sente que a vida não vale a pena ser vivida? Aí resumi aqui, deixar claro que, mesmo que a pessoa não queira conversar, ela pode falar sobre como se sente quando precisar. Escute atentamente e demonstre compreensão do que está ouvindo. Seja empático e respeite. Busque realizar essa conversa em um lugar adequado, em que possa ter privacidade e o tempo necessário. Evite julgar, comparar ou minimizar o sofrimento, demonstrar preconceito, reagir de forma assustada ou com medo, interromper a fala da pessoa, passar uma solução mágica para a pessoa. Exemplo: durma, que amanhã você estará bem. Pare de chorar e se lamentar. Sorria e então ficará melhor. Busque Deus e tudo dará certo. Esse evite, gente, é algo para a gente pensar muito também. Você vê que, tá vendo? É como a gente dosar a dor do outro, né? É como se a gente falasse, a gente falar isso para a pessoa: durma que amanhã você acorda melhor. Ela não vai acordar melhor se ela tiver com um transtorno depressivo, porque a depressão vai estar esperando ela no outro dia seguinte. E aí ela se sente mais culpada ainda. Por quê? Ela acordou e ela está bem. Então, o que ela vai sentir? Mais culpa ainda, porque ela fala: nossa, será que eu tinha que buscar mais? Então, aquela falha trouxe mais peso para a pessoa. Né? Então, a gente tem que evitar essa questão de falar: dorme amanhã, passa. Não, ela tem que buscar ajuda. Ela tem que entender qual que é o fator que está deixando ela deprimida. Né? Porque, vamos pensar, depressão leve, moderada e severa. Ela é multifatorial. Então, assim, uma depressão, ela pode ser uma predisposição genética, a pessoa pode ter nascido e ter a questão hormonal já defasada, já está baixa. Então, ela pode ter uma predisposição genética, como ela pode estar num ambiente que está afetando ela, como ela pode também ter passado por muitas coisas que levou ela a ficar deprimida. Então, não tem como a gente dosar isso, não tem como a gente saber por que ela está deprimida. Então, é como se você, por exemplo, a depressão é considerada uma doença, assim como um problema cardíaco, né, uma diabetes, ou várias outras doenças. É como se a gente falasse para a pessoa, né? Olha, você está com um problema cardíaco, é falta de Deus? Ela tem um problema constatado por um exame e a gente fala para ela que o problema do coração é falta de Deus. E a gente fala para a pessoa que tem depressão que é falta de Deus. E a depressão é considerada uma doença. Ela é um transtorno grave, né? É um transtorno de humor. Então, você está vendo a diferença? Às vezes ela é levada de uma forma muito... tá com depressão, não. É falta o quê? Falta de trabalhar? Pode sair. A gente escuta isso, gente. Tenho certeza que vocês já ouviram. No trabalho de vocês, na rua, na família, né? Se já não falaram para você já ouviu de alguém. Ouvi isso, que é falta de trabalhar, é falta de um emprego, né? E é uma doença quanto qualquer outra, né? Então, e quanto isso machuca a pessoa, né? Que está passando mesmo por uma doença. Então, assim, ela vai deitar, ela vai acordar e vai acordar com sofrimento. Então, por que às vezes a pessoa chega a pensar na morte? Porque às vezes no próprio ambiente, por exemplo, familiar, ela encontra a piada, né? De debochar, de falar, de não acreditar, de não acolher de uma forma certa. Aí, às vezes, no meio da fé dela, o que ela encontra? Tem que buscar mais, tem que orar mais, é falta de Deus. E às vezes é uma questão genética, o organismo está faltando um hormônio, você fala para a pessoa que é falta de Deus. Né? E aí, quem que Deus deixou para nós? Os médicos. Ele deixou para nós? Ele deixar. Então, assim, muitas das vezes essas falas fazem com que a pessoa não queira buscar ajuda também. A maior resistência que
do cristão em fazer o tratamento é pelo preconceito, de achar que não tem Deus, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar. A pessoa precisa ficar bem, independente dela estar ali, aquilo ali não vai impedir ela, né, de ter fé, de estar na igreja. Isso é um tabu que a gente tem que quebrar. Então, gente, evita julgar, comparar a dor da pessoa, sabe? Passar, mas o outro. Vamos dar um exemplo bem lúdico. Vamos supor, uma pessoa perde um ente querido, a outra perde um animal de estimação. Na nossa cabeça, como que a gente vai dosar? O outro perdeu um ente querido, o outro perdeu um animal de estimação, o outro perdeu a pessoa. Você está chorando que você perdeu o animalzinho? Você está comparando a dor dela. Mas para ela está doendo um animal. Assim como quem perdeu um ente querido, porque é dor. A dor não pode ser medida, né? A régua minha de dor eu não posso medir a sua, porque eu não sei o que está doendo dentro de você, né? Então não tem. A gente já foi consultar e o médico mede, né? O IMER, ele fala, está doendo de 0 a quanto? Você já ouviu isso? Aí às vezes, quando está muito, a gente fala, está doendo 11. Está doendo muito, né? 7. Né? Então tem um IMER que ele mede, mas a gente não pode fazer isso para o outro no ápice de angústia, de dor, né? Na ansiedade, às vezes a gente pergunta, né, em atendimento, se você está, quanto que está a tua ansiedade, quando você dosa ela de 0 a quanto? Né? A gente tem um conceito desse na ansiedade. Aí a pessoa fala, hoje eu estou 10. Às vezes quando ela volta na outra sessão e faz os exercícios, fala, quanto que você está hoje de ansiedade? Hoje eu estou 6. Então ela mesmo vai conseguindo saber que está diminuindo para ela, né? Mas isso é uma dor que está na pessoa. Então assim, a gente não pode dosar isso. Esse exemplo que eu dei, para chegar, mas eu passei por isso, porque o outro está passando aquilo, o outro está com uma enfermidade. A gente nunca pode comparar a nossa dor com a do outro, as comparações, né? Então, você está triste porque tem tudo. Tem casa, tem comida, né? Se fosse assim, o rico não suicidava. Ele tem tudo, né? Não tirava a vida, porque se fosse coisas financeiras, ele teria tudo. Então, tem uma falta, né? Se a pessoa está falando que falta para ela, é porque ela sente que falta, né? Agora, o que a gente tem que entender é como ajudar ela a enxergar isso, né? Esse é o marco. Então vamos lá. Interromper a fala da pessoa, passar uma solução mágica e vamos lá. E não demonstrar preconceito, gente. Ficar assustado quando a pessoa fala, nossa, eu pensei nisso, né? Às vezes você faz aquela cara de assustado, como se aquilo fosse a coisa mais pior, por mais que a gente, claro que a gente assusta, né? Que tipo assim, dentro de nós, a gente fica muito triste quando a gente escuta que alguém pensou em tirar a vida. A gente fica muito chateado. Só que a gente não pode também passar isso para ela, né? A gente tem que transmitir para ela uma saída. Você está ali para fornecer para ela uma saída. Agora, uma condição. Muitas das vezes, a gente não vamos dizer assim, não é que todo mundo é obrigado a saber como ajudar, né? Porque seria fácil para quem estudou comportamento ajudar alguém que está com transtorno de comportamento. Mas não quer dizer que vocês têm obrigação de saber. Mas assim, na dúvida de como falar, né, é mais fácil a gente buscar com o marido. Vou ter que buscar a informação com alguém para me ajudar no marido. Vou buscar a informação para ajudar no familiar. Então, na dúvida, gente, um abraço, ouvir, não tem erro. Né? Pessoal, eu não sei como te ajudar, mas você quer que eu vou com você no PSF? A gente vê se consegue marcar uma terapia para você. Né? Você quer que eu pague uma sessão para você experimentar como que é? Se vai demorar? Sabe, às vezes vai demorar na rede
Fábio, eu vou com você, vamos junto, eu vou com você. Você quer se abrir comigo, sem saber te ajudar, mas eu estou aqui para te ouvir. Então, assim, é coisa sem ter erro. Agora, na dúvida do que você vai responder, eu aconselho a gente ficar quieto. Porque só, se a gente dá uma fala também, que a pessoa já está com um pensamento, né? Uma ideação suicida, a gente fala uma coisa que vai para mais para baixo, né? Eu oriento melhor a gente ficar quieto que a gente falar uma coisa que a gente vai prejudicar ela, né? E por que eu falo isso? Quando a gente quer uma coisa para nós, já quando a gente quer fazer uma receita, a gente quer passar uma coisa no cabelo, né? Ou os homens querem consertar uma coisa no carro, uma coisa que chama a atenção dele, o que a gente faz? A gente não busca informação, a gente assiste um tanto de vídeo, até a gente aprender. E por que para ajudar o outro a gente não pode buscar informação? Não é? Por que para fazer algo para salvar alguém a gente não pode assim, buscar uma ajuda, buscar uma informação correta para passar por cada pessoa? Né? Mas às vezes é mais fácil, não sei ajudar não. Aí a gente cobra e a pessoa está ali precisando da gente, né? Precisando de um ouvido, de um acolhimento. Então, às vezes só um direcionamento que você dá para a pessoa, você já salva a vida dela, né? Deixa eu ver aqui, que a hora não espera, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, agora, o que eu quero falar um pouquinho, para poder a gente finalizar também, tá? A questão da depressão. Quero falar só um pouquinho, né, da leve, moderada e severa, né? A diferença dela é que a leve, a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas, mas geralmente não atrapalha ela de trabalhar, como eu falei para vocês, você vê a pessoa trabalhando, né, tendo atividade normal, às vezes não entra com um quadro de medicação, mas ela está depressiva, né? Então começa na leve, ela começa a perder um leve interesse das coisas que ela gosta, então ela está realmente leve, por isso que ela chama leve. A moderada, ela começa já a ter uma intensidade maior, né? As atividades mais básicas da casa, da rotina dela, já começa a não conseguir fazer mais com tanta frequência, né? E a severa já atrapalha em todos os âmbitos, do trabalho, da casa, de tudo, da rotina dela. Então, realmente, quando já entra na severa, é onde já tem que ter uma ação já de mais profissionais para ajudar a pessoa também, tá? Quero falar um pouquinho agora da diferença da tristeza e depressão, tá? Então, vamos lá. Tristeza é algo de um período menor, geralmente entre 1 semana e 2, no momento que a gente fica triste. E a tristeza, ela tem sempre um porquê. Geralmente a tristeza é de algo que deu errado, né? De algo que a gente planejou, tentou fazer, tentou comprar uma coisa, tentou fazer uma coisa e deu errado, a gente fica muito triste. Planejou que seria de um jeito e foi de outro, então ela tem um porquê. A gente sabe identificar de onde que veio aquela tristeza. E ela tende a durar por 2 semanas. Só que a tristeza, a gente vai trabalhar triste, a gente está meio para baixo, mas não atrapalha a nossa rotina de vida. Ela não atrapalha o nosso dia a dia. Agora, a depressão, depois que passou 2 semanas de tristeza mais profunda, perca das atividades que você estava acostumado a fazer, eu gostava de sair, já não quero mais, eu gostava de fazer o que eu quero, não estou conseguindo fazer mais, você começa a perceber que você está deixando devagar coisas que você fazia, né? Então, a depressão, ela vai estender de 2 semanas, ela vai passar 1 mês, 1 mês e meio, com o mesmo sintoma, você já vai entrando num quadro mais depressivo. E a depressão, muitas das vezes, você não sabe de onde é que a tristeza está vindo, você não consegue nomear ela. Não foi pela conta que eu queria comprar, deu errado. Isso é tristeza. Agora, faz mais de 3 semanas que eu estou triste, não sei de onde está vindo essa tristeza, não tem sentido. Você já está num quadro mais depressivo, né? Já está ficando mais depressivo. Então,
Então, basicamente para a gente poder saber separar ela. Agora, muita coisa que acontece, né? Porque eu atendo também muito cristão, né, gente? Cristão católico, cristão evangélico, várias, né, religiões também passam por lá. Então, o que a gente ouve também? É confundir a tristeza em achar que está depressivo. E às vezes a pessoa só está triste mesmo. Triste por algo de errado. Então, assim, vamos dar um exemplo bem lúdico. A gente é tocado pela tristeza. Quando a gente vai no velório, quando a gente gosta muito da pessoa, vamos dizer que a gente tem um elo. O que a gente fica? Triste. Porque a gente é tocado pela tristeza daquele momento, tá, né? Então, eu sou triste ou eu estou triste naquele momento? Eu estou. Né? Então, a semana que a gente está triste, a gente é triste ou a gente está triste? A gente está triste. Né? São duas coisas diferentes. O depressivo é um quadro onde ele está de tristeza, até que a gente comece a conseguir fazer um trabalho com ele para ele entender que ele não é triste, ele está passando por um momento de tristeza, mas para ele é uma tristeza sem fim. Né? Mas o que eu quero dizer para nós também? Que a gente vai ter dias da gente ficar triste, de coisas erradas para nós, né? Independente da gente ser cristão ou não, as coisas dão errado pra gente. A gente perde pessoas que a gente ama. Né? Ontem mesmo eu fui num velório de uma criancinha, 2 anos e 8 meses. A gente é tocado pela tristeza, de ver, né? A gente, enquanto mãe, é muito dolorido. Mas assim, isso é coisa que a vida traz pra gente. Né? Só que não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que vai conseguir passar por um dia triste e sair dele. Então, o que a gente tem a responsabilidade de pensar? Para nós, a gente tem que dosar, sabe, gente, o que está pesando para nós. Né? Não é porque a gente é cristão que a gente não pode buscar ajuda, que a gente não pode procurar um amigo, que a gente não pode procurar um profissional. Né? Que a gente não pode se abrir com alguém para ficar mais leve, né? Então, assim, está te incomodando porque está pesando. Né? E a gente tem que tirar aquilo que está incomodando a gente. Por quê? Senão, o que a tendência é? O nosso corpo vai sobrecarregando aquilo, né? Então, quando a gente abre e fala com alguém, a gente vai ficando mais leve também. Esse é um dos pontos que eu queria colocar também, da diferença da tristeza e da depressão. Né? Então, quer dizer, o cristão pode ficar tanto triste por coisas que dão errado, quanto ter depressão também, gente. Não vou falar para vocês que não tem, porque tem. É muito comum, é muito corriqueiro. E isso não quer dizer que não tenha fé. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça e passar para as pessoas que passam por isso, para que elas possam se tratar e ficar bem novamente. Tá? Deixa eu ver. Acho que é isso um dos pontos que eu queria colocar. A ansiedade. Eu falei para vocês que a maioria das pessoas que cometem o suicídio, ela tinha algum transtorno. Né? A gente até falou nos estudos sobre ansiedade, né? E a ansiedade, ela é algo assim, normal, vamos dizer assim, tem ansiedade normal e ansiedade patológica. Eu lembro que até a gente falou num dos estudos, né, pastor Tim? Então tem ansiedade que ela é considerada normal e tem ansiedade patológica. Então assim, ansiedade normal, se a gente vai fazer uma viagem, a gente fica ansiosa para o dia que a gente vai acordar. Né? Porque a criança às vezes deixa a roupa até do lado, né? Certinho, do jeito que ela vai pôr no outro dia, né? A mala, tudo, a gente fica ansioso por algo assim, uma novidade que a gente quer, né, fazer. Então, é uma ansiedade que a gente considera dentro da normalidade, né? Aí depois tem a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que tira o seu sossego, né? Que tira a sua paz, que seja muito atrapalha a sua atividade no seu dia a dia. Realmente vai entrar uma ansiedade patológica. Então a gente também tem que dosar isso. Tipo assim,
ansiosos, está passando por uma crise de ansiedade, e às vezes a gente sabe por que ele está ansioso. Tem um motivo aparente. Geralmente, quando a gente sabe o porquê, é porque ela é do natural. E agora, quando a pessoa já está num quadro de ansiedade grave, patológica, ela não sabe nem por que vem. Simplesmente vem. Né? Por quê? A ansiedade pode estar vindo de uma outra comorbidade, de uma outra enfermidade que puxa também, né? Tem transtornos, por exemplo, a bipolaridade, esquizofrenia, né? O esquizofrênico, ele vai ter a crise de ansiedade já no próprio organismo. Então não é uma coisa que ele controla, inclusive ele vai precisar da medicação para poder controlar, né? Então é uma coisa muito que a gente tem que pensar muito nisso. Então, porque senão fica aquele vilão, né? O vilão da ansiedade. Nossa, mas eu não posso ter ansiedade. Então a gente põe a ansiedade muito como o vilão ali. A gente vê isso muito aparente naquele filminho do Divertidamente, que no 2 a ansiedade chegou, né? No filminho no 2, antes não tinha ela, agora chegou. Então, você vê que lá no tempo antepassado, para que a ansiedade, né? Por que colocou? Como um estado de alerta. É para proteção do nosso corpo. Então a gente fica ansioso para fuga, para a gente fugir. Né? Você vê que a ansiedade entra para proteger a gente, porque a gente fica em estado de alerta e a gente quer fugir daquilo, a gente quer controlar. Né? Mas então é onde a gente tem que aprender a separar o que é uma ansiedade comum, natural, de uma ansiedade patológica. Então, o que eu quero deixar aqui para a gente finalizar, né? Igual eu falei para vocês, é um tema que abre muito leque. Por exemplo, se a gente for falar da depressão, a gente tem vários tipos de depressão, mas o que eu queria enfatizar maior era a forma de vocês ajudar uma pessoa que chegue do lado de vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Aonde procurar ajuda? Isso aqui eu quero falar para vocês. Tanto procurar quanto orientar alguém que vocês, né, queiram, que busquem pela ajuda. A gente pode buscar na Unidade Básica de Saúde, no CAPS, ou qualquer outro profissional de saúde, quando vocês querem tirar uma informação para ajudar alguém também. Todos eu acredito que, né, deveriam passar a informação. Então, assim, eu acredito que todos vocês procurarem vai dar essa informação. No PSF, por exemplo, você tem um amigo, familiar, pode procurar, geralmente eles acolhem, sentam e dão toda a orientação. O CAPS, eu já procurei saber também, para saber os horários, para passar para vocês. O CAPS aqui da nossa cidade é toda quarta-feira e sexta, 7 horas da manhã. O CAPS funciona como demanda espontânea. Então, toda vez que a pessoa está em crise e chega lá, ele não precisa marcar nada. Ele é atendido. Entendeu? Então, quando vocês ouvirem isso, está em crise. Então quarta e sexta tem um médico no CAPS, o Dr. Marcelo. Tipo assim, é a forma de acolher mais rápido. Então, a pessoa não está bem, ela teve uma tentativa no CAPS. Né? A gente fala o UBS porque tem a questão da hierarquia, né? Tem a primária, secundária, terciária. Então começa pelo PSF e vai caminhando para conseguir o acompanhamento. Mas quando é grave, a gente pode ir direto no CAPS. Quando você vê a pessoa, tentou suicídio, está com uma crise de ansiedade, não dormiu a noite inteira, sabe? Quando a pessoa está em crise, CAPS é o primeiro socorro que vocês conseguem essa ajuda mais rápida na rede pública, tá? Por isso que eu falei para vocês. E, deixa eu ver aqui, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é só discar 188, não tem custo nenhum. E ali também tem toda uma equipe que ouve, que escuta, que orienta. Então, quando vocês ficarem na dúvida, passa esse número aí, 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Tá? Então,
Pessoal, acho que o mais básico que eu queria deixar, eu queria que vocês saíssem hoje daqui com essa ideia de que depressão não é frescura, não quer dizer que não tenha fé, nunca leve isso, sabe? De passar isso para alguém, enquanto ouvir, combate isso como cristão, sabe? Fala, não, se está doendo para ele, é porque é importante, né? Então, assim, a gente deve ficar mais atento aos sinais, né, gente? Eu falo assim, não é que todo mundo tem que ter a empatia, mas eu penso assim, o mundo está forjando a gente está muito acelerado, né? O serviço acelera, a escola acelera, o WhatsApp agora inventou até a mensagem acelerada, gente, né? E não forja a gente aperta o 2. Não aperta um e-mail, depois já põe 2, porque eu preciso terminar de ouvir rápido. Porque o sistema forja a gente acelerar também, né? Aí de vez em quando que a gente vai, não, peraí. Aí quando a gente fica um pouco doente, o que a gente faz? Eu tenho que dar uma parada, tem que trabalhar menos. Porque o corpo vai dando sinal. Mas quantas vezes a gente tem que primeiro receber um diagnóstico que a gente não está bem para a gente desacelerar? A gente pode desacelerar antes de ficar doente, né? Às vezes o corpo nosso já está gritando. Então, gente, igual eu falei para vocês, espero que a gente tenha outras oportunidades também, né? A gente está falando mais eu posso estar trazendo outros temas para vocês específicos, né? Mas dá para aprofundar mais na depressão, na ansiedade, mas hoje eu queria mesmo focar nessa questão do Setembro Amarelo, do que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. Então, na dúvida, busca ajuda, encaminhe, né? Se tiver alguém também, viu, gente? Depois, se quiser perguntar alguma coisa, o número vai ficar no final aí também. Às vezes, se quer perguntar alguma coisa referente à palestra ou falar alguma coisa também, pode mandar para mim, né? Eu vou pedir para conversar, a gente conversa, não tem problema algum. Eu estou disponível para poder orientar quando vocês quiserem ajudar alguém, tá? Então, eu queria também agradecer, né, o convite de vocês, de estar aqui ouvindo, compartilhando, né? Espero que possa ter contribuído com o conhecimento de vocês também. Eu vou passar um vídeo, né? Agora no finalzinho eu deixo um vídeo e depois tem um cafezinho ali pra gente, bem bacana, pra gente ter um momento também, um cafezinho com prosa. Aí eu espero que vocês não vão embora sem comer alguma coisinha ali também, tá? Então, eu vou estar passando um vídeo, tá? Gente, então é isso. Eu quero agora finalizar, eu quero fazer uma oração também, né, de agradecimento por todos vocês, por toda a equipe que ajudou, por todos mesmo, não dá nem para nomear, né? Um decorou o painel, contribuiu com os alimentos, eles ali na porta ajudando também, a Aline, Daniel. Eu quero agradecer a todos, que se eu for falar por nome eu vou esquecer de alguém, né? Então eu agradeço mesmo de coração e eu quero fazer uma oração para vocês também. Então eu vou orar primeiro e depois eu oro para as perguntas, viu, gente? Tá? Deus, eu quero te agradecer nesse momento.
nessa noite, né? Eu acredito que nada é por acaso, Senhor. Se nós estamos aqui, é porque nós precisávamos ouvir, né, tudo que o Senhor tem falado no nosso coração. Quero apresentar a cada vida, só o Senhor sabe de cada um que está aqui, o levantar, o deitar, o trabalho, o sonho deles, Pai. Tudo que eles têm passado, que às vezes não está sob o nosso conhecimento, mas o Senhor já conhecia antes mesmo deles nascerem. Então, Pai, em nome de Jesus, se algum deles, ó Pai, estiver passando por um momento, ou conhece alguém que precisa transmitir o que a gente falou nessa noite, que o Senhor possa dar força, ânimo, coragem, trazer a cura também, né, a cada coração. Agradeço pela oportunidade, pela vida deles, cada um que contribuiu, cada um que ajudou, Pai, nessa noite, que o Senhor possa recompensá-los. Somente o Senhor pode retribuir na vida dos teus filhos, dando saúde, paz, alegria e coragem, Senhor, cada dia para anunciar o teu reino também. Pai, nessa noite eu te agradeço, leva eles em segurança, em paz, com o coração tocado pelo teu Espírito Santo. Senhor, agradeço também, né, pela vida do pastor, da esposa, de toda a família dele, que também tem zelado pelas nossas vidas. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Bem? Agora eu abro, gente, eu tinha esquecido das perguntas. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, que queira perguntar alguma coisa, aí está aberto para vocês perguntarem. Tranquilo? Só levantar a mão para vir para fora. Eu queria fazer um comentário, na verdade, não é bem uma pergunta, porque muitas das vezes a gente sabe que a maioria das pessoas tem pensamentos de tirar a própria vida. A gente vê até relatos na Bíblia de grandes nomes, de homens que eram tão próximos de Deus. Davi, por exemplo, Elias, que andavam com Deus, né? Elias tinha assim, uma proximidade bem grande de Deus, mesmo assim, passou pela cabeça de Deus a tentativa de suicídio. E hoje a gente vê diante da sociedade que o suicídio parece ser como se fosse uma válvula de escape, como se fosse uma panela de pressão que vai perdendo, e a gente vê que muitas vezes sai o pino. Só que muitas das vezes também a gente para e pensa, parece um sentimento de egoísmo, porque quando a pessoa pensa no suicídio, igual você colocou, ela pode estar prejudicando a família financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, ela pode estar trazendo uma força negativa, abrangendo muitas pessoas à sua volta. Então é algo muito difícil da pessoa identificar, né, e de reconhecer. E eu creio que muitas das vezes quando a pessoa consegue voltar atrás desse anseio de fazer isso, ela passa a deslumbrar esse momento e ver que ela está fazendo isso, ela está prejudicando não só ela, mas todos aqueles que amam ela, que estão ao redor dela. Né? Então, que a gente possa fazer o que for possível, né? Independente de ser pessoas que a gente ama, pessoas que a gente conhece, pessoas com que a gente convive, né? E que a gente não tem esse preconceito, muitas das vezes, de ouvir as pessoas, porque nós somos fracos, nós somos falhos, né? Mas nós somos muito amados por Deus. E a gente deve ser próximo também do caminho do coração para Deus. Isso é importante para a gente também. Né? Esse é o meu comentário. Obrigada pelo comentário. Não, agregou sim. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Quer perguntar alguma coisa? Boa noite, Marilda. Primeiramente, eu queria desejar que Deus abençoe você, a sua apresentação. Foi muito agradecimento. Eu queria saber a respeito da mitos e verdades, a respeito dos hormônios como cortisol, dopamina, se tem correlação a respeito da depressão, da pessoa suicida. Pois eu já vi algumas notícias a respeito de uma pessoa que tende a cometer o hábito, tem uns hormônios mais desregulados, no caso. Isso é verdade, é mito? Sim. Você está falando. Estou esquecendo o microfone. Você está falando sobre os hormônios natural, né? Do corpo quando está baixo nas vitaminas. Sim, isso tem associação com a depressão. Né? Porque geralmente a pessoa, quando está com os hormônios abaixo, né? Ele vai entrar num quadro depressivo, ele vai afetar o humor, de ficar com o humor mais reduzido. E não vão dizer que em todos os casos de suicídio que a pessoa poderia estar.
né, vamos dizer, não é todos, mas a maioria deles, quando a gente vai ver, ele tinha um transtorno psiquiátrico ali. E na maioria também a gente vai ver que tem essa questão dos hormônios estar desregulados. O médico usa isso como um algo também para indicar possível depressão? Se ele usa disso para medicar? Ou talvez para poder identificar. Identificar, sim, também. Ele pode usar disso para estar identificando, sim. Porque aí, através, né, do exame, isso ele vai ter um norte sobre o quadro clínico dele. Tá? Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Mário, como eu já disse, eu tenho esse problema com ansiedade, né? Pelo fato do Parkinson, né? Então, eu estou com ansiedade, e isso é a ansiedade patológica, você disse, é isso? Aí, nós, assim, eu me tratando com o neurologista, eu, assim, não sei, né? Mas aí eu psicólogo, assim, um tratamento mais profundo, não, porque a minha vem de uma doença, não é isso? Sim, a sua é pela patologia mesmo, igual você falou, né? Pelo Parkinson, né? Ele é uma questão neurológica, então afeta a parte motora, que vai desencadear também a questão da ansiedade, por outros fatores também, que você acaba assim, como fala, debilitou você em outras funções também, né? Aí acaba deixando, você vai ficando com o humor, também afeta o humor. O humor pode, não sei se é o seu caso, mas pode ficar com o humor mais reduzido, ficar mais para baixo, sabe? E isso não quer dizer, igual você está falando, se eu tenho um objetivo, que está vindo de uma causa. Aí você tem que tomar a medicação para poder estabilizar. Né? Mas o seu tem um fundamento, você sabe, por exemplo, não igual você falou, se você não tivesse um Parkinson, não seria um quadro assim seu, entendeu? É porque entrou uma comorbidade. Mas aí não tem nada assim, novamente eu vou perguntar para você, não tem nada assim, não pode vir causar depressão, essas coisas, né? O que você quer saber? Se vem causar uma depressão futura? Se você não tratasse, vamos supor, o Parkinson, por exemplo, você está em tratamento medicamentoso devido ao Parkinson. Por exemplo, se você não fizesse o tratamento, se você não medicasse certinho, você poderia vir a ter a longo prazo. Entende? Agora, é o que eu falei para você, você pode ficar um pouco na condição física, pode levar você a frustrar um pouco por conta de limitação, você ficar assim, você está me limitando. Aí pode ser que você fique assim, triste, né? Mas assim, você tratando, e você já acompanha com o médico tudo certinho, a probabilidade vai ser muito pequena, porque você faz tratamento com o médico certinho. Então até ele tem esse cuidado, né? Tem certeza, né? Obrigado. Certinho? Nada. Mais alguém? Deixa eu colocar na boca. Eu gostaria mesmo de agradecer, porque há 2 semanas atrás eu tentei suicídio, o Alessandro me contou para mim aqui, e eu cheguei mesmo nesse tempo de quase completar mesmo, de fato. Aí eu só gostaria de agradecer de estar aqui, porque eu tentei, quase que por mim mesmo, só isso, só queria agradecer, só isso. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente. E que bom, né, por estar aqui, teve a chance de ouvir também, né? Eu tenho certeza que a igreja vai cobrir a oração também, né? Tem mais alguém, gente? Queira perguntar? Não? Podemos encerrar? Não?
Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado, né? Obrigado por aqueles que participaram também, que trouxe a pauta aqui, né? Muito obrigada.